Eita glória! Oração da manhã. Paz do Senhor e um bom dia para todos. E nesta manhã, meus irmãos e amigos, vamos falar sobre o perigo das tentações. E aí, meus irmãos, vocês sabem o que é tentações? Vocês sabem diferenciar tentação e pecado? Então, meus irmãos, na verdade a tentação é um convite para o pecado. A tentação é a fascinação por algo, desejo ou a sedução para alguma coisa que você fique tentado a fazer aquilo ali. Então, a tentação podemos descrever que é um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá a porta para o pecado, ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Então, a tentação não é pecado, mas um convite a ele. Uma pessoa que passa para um momento de tentação tem a escolha de ceder ou não. Então, a sua própria vontade ou sendo dominado por ela. Isso nos mostra que a tentação não é um fator determinante para que a pessoa caia, ou seja, que uma pessoa tentada peque. Deus espera que guardamos a sua palavra em nosso coração, que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e que andemos de modo vigilante e atentos a muitas ciladas do diabo. Então, meus irmãos, vamos ler lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 5. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e será-lhe dado. Então, meus irmãos, como nessa passagem em Tiago, nós seremos tentados, passaremos por muitas aprovações, mas como você vê, peça sabedoria a Deus, use o dom que Deus lhe deu, que é o que? É o dom da fé, para você suportar as aprovações. E você vê que aquele que passar por essas aprovações ficará mais forte e ganhará a coroa da vida. Então, que a gente possamos suportar as tentações, confiando em Deus, buscando Ele. Nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, tem intimidade. Sempre o Espírito Santo vai nos guiar e nos fortalecer e nos lembrar do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, fala: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então, meus irmãos, nessa passagem está dizendo que a tentação é humana, que Deus não deixa a gente ser tentado, mas Ele não é o nosso tentador. O nosso tentador é Satanás. Então, se é humana, é porque é algo que a gente deseja, é algo de nossa carne, é algo que a gente quer fazer da nossa própria vontade. Então, Deus deixa a gente ser tentado, mas a gente pode suportar, como a palavra está dizendo aqui, está escrito. Então, a gente tem que confiar em Deus, que a gente vai passar por essas tentações. Então, a gente será aprovado, mas só que a gente ganhará a coroa da vida, como está escrito na Bíblia. Então, a gente podemos ficar mais fortalecido. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, a gente tem que entender que é Deus fazendo algo para a gente melhorar, para a gente estar mais forte a cada dia. Então, a gente tem que entender o seguinte, que existe muitos exemplos de tentação. Você que é casado, que olha para o lado de fora da sua família e deseja outra pessoa, então isso é uma tentação. Mas só que você deve suportar e entender o valor da sua família, a preciosidade que é ter uma família, que é a família que Deus deixou para nós construir. Então, meus irmãos, está escrito que temos que fugir do nosso tentador, que é Satanás. Temos que fugir
das nossas cobiças, das tentações, que é as drogas, a prostituição. Então, que a gente possamos fugir de tudo isso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, diz: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele o dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então vocês podem entender que nessa passagem aqui, Caim ficou irado, teve inveja do seu irmão, então veio a tentação. Então ele não suportou a tentação. E o que aconteceu? Ele matou o seu próprio irmão por causa da inveja. Então você pode entender que Caim, ele foi um filho desobediente. A queda da pessoa se acostuma, é dada aos pouquinhos, com pequenos atos de desobediência, motivado por pequenas tentações que não foram resistidas. Vou ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 3 em diante. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa. Ele colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e toma-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, meus irmãos, nessa passagem você vê que o próprio Jesus Cristo foi tentado por Satanás. Mas Jesus Cristo não caiu em tentação, porque ele conhecia a palavra, porque ele utilizou as escrituras também, meus irmãos. Então temos que entender o seguinte: ele sabia do seu propósito em cima dessa terra. Jesus Cristo, ele sabia do plano de salvação de Deus. E Jesus Cristo veio para executar esse plano. E ele disse que ia deixar um Consolador, que é o Espírito Santo, que ele santifica e aplica, sempre nos lembrando do que Jesus fez por nós. E o que a gente tem que entender, que a gente vai passar por tentações, mas lembrar de quem somos filhos, qual o nosso propósito em cima dessa terra, para onde queremos ir. Se a gente quer ir para o céu, a gente temos que fazer a vontade de Deus, fazer os seus mandamentos, fazer tudo conforme o que está escrito na Bíblia. Temos que sempre buscar santificação todos os dias, uma constância, para assim estarmos um dia com o nosso Salvador Jesus Cristo lá no céu. Então, meus irmãos, que possamos entender isso. Devemos confiar em Deus sempre. Vamos orar agora, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, esse dia que estamos começando, Pai, que possamos ter um dia abençoado na sua presença, Pai, e que possamos suportar cada tentação, Pai, que o Senhor, Pai, possa colocar os anjos ao nosso redor, nos protegendo, que o nosso Consolador, o Espírito Santo, sempre nos lembre do seu amor, sempre nos lembre de andarmos no caminho reto, desviando, Pai, da tentação e do pecado, Pai. Oh, Pai, toda aprovação a gente vai suportar. Reveste, Pai, nossa armadura contra o seu poder que é impenetrável, Pai. Continua conosco, dá a cada um de nós a necessidade que só o Senhor sabe, Pai. Abençoa nosso dia. No nome santo do nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.